Um dos melhores zagueiros da atualidade acabou de chegar no Palmeiras. Palmeiras já fechou a contratação desse zagueiro? Bora saber, mas antes de tudo, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e assim que o canal chegar a 1000 inscritos, você inscrito vai ganhar uma camisa do Palmeiras que eu vou estar sorteando e vai chegar de graça aí na sua casa. Bora pro vídeo. O Palmeiras sempre tentou costurar esse acordo, tá certo? Então, desde aquele período que o Palmeiras tem, saboreado ali um pouquinho mais do Zenit, tem conversado mais, teve até o Fluminense se aproximando do staff do Nino e esqueceu de conversar com o Zenit, o Palmeiras fez o caminho inverso, e aí quando a coisa, muita gente achou que ia degringolar, ela voltou pro caminho do Palmeiras, ao ponto do Zenit receber o Palmeiras oficialmente, ainda na janela de transferências desse ano aberto, para dizer o seguinte: Palmeiras, agora eu não posso liberar o jogador, porque eu preciso terminar o campeonato russo com força máxima. Só que depois do campeonato russo, eu faço negócio com você. Só que para fazer o negócio com o Nino, eu quero 14 milhões de euros. E o Palmeiras ofertou esse valor em mãos. Tanto é que o Palmeiras levou essa proposta nesta viagem feita recentemente lá com o Leonardo Holanda aos representantes do Zenit. E essa proposta foi bem recebida dentro daquilo que o Zenit pediu. Vocês me trazem o valor que eu quero e eu vendo o jogador depois da Copa do Mundo. Então a certeza que o Palmeiras teve dali para que o negócio não tivesse nenhuma desistência foi de voltar com a certeza que depois da Copa o Nino seria jogador do Palmeiras. O que aconteceu de lá para cá? Essa notícia, claro, ganhou evidentemente um peso maior. O Nino, com o staff dele, veio a público até se manifestar, principalmente o pai dele, dizendo que agora, nas últimas horas, que pode rolar, que tá muito próximo, etc e tal, é porque a situação, ela ganhou, claro, até um aval do próprio Palmeiras, que na figura do Anderson Barros, nos últimos dias, em uma entrevista a um canal fechado, o Anderson Barros falou, abertamente sobre a negociação. O Palmeiras nunca expôs uma negociação tão detalhada da forma como foi a do Nino, quando não tivesse uma concretização. Foi a primeira vez, até fiquei surpreso, achei legal da parte do Anderson que ele fez isso. O Palmeiras tem que conversar mais, tem que explicar mais o que tá acontecendo. Se você conta que tá rolando uma negociação, ainda mais um jogador, não vai melar a negociação se você tem um poder de barganha, como é o caso do Palmeiras. Só esses mitos que foram criados recentemente no Palmeiras. Então, pro Anderson ter exposto tudo, o staff do Nino confirmado da mesma forma, é porque essa negociação tem sim um desfecho positivo em favor pro Palmeiras. Então, 99%, 9,9% de que o negócio vai sair do papel. Só não vai sair, repito, por uma hecatombe, se, sei lá, o Zenit entender que o mundo não é mais azul e ele quer mudar o nome do... A gente inventa lá qualquer coisa, mas é só num padrão desse pro Palmeiras não ter o Nino como seu reforço. Então, o Palmeiras que precisa de zagueiro, ficou evidenciado ontem que o Bruno Fux não tá bem em 2026, que o Murilo não consegue ser esse zagueiro base pra potencializar um cara ao lado dele, diferente do Gustavo Gomes, e no caso, a chegada do Nino vem para que o Palmeiras tenha um setor de zaga muito forte e as duas opções aí do Murilo, do Bruno Fux, na reserva daqui em diante. Claro que o Palmeiras tem que mirar outras posições, em relação, por exemplo, à camisa 5, até, de novo, perguntei para um amigo se dentro dessa escassez, porque, pessoal, o Danilo esquece, tá? O Danilo vai voltar para a Europa, não vai ter como, até pelo fato dos 12 jogos que vão ser cumpridos aí com a camisa do Botafogo. O Botafogo vai colocar o Danilo para jogar justamente para fechar o mercado nacional de assédio em relação a ele. O nome do Wendel, que foi ventilado, mas depois acabou perdendo força aí por questões de valores e também no próprio Zenit. E, evidentemente, perguntei de um outro nome chamado André, do Wolverhampton, que no ano passado até se ensaiou que o Palmeiras teria interesse e tal, mas não passou nada além de uma pura especulação. E essa fonte me diz o seguinte: olha, o Wolverhampton vai fazer negócio com o André depois do campeonato inglês. Porque o Wolverhampton provavelmente vai ser rebaixado, só um milagre, só a mesma hecatombe de salvar o Wolverhampton no campeonato inglês do rebaixamento é que pode tirar o Nino do Palmeiras, Ou seja, eu acho que é praticamente possível de acontecer. Então, como o Wolverhampton vai colocá-lo no mercado e com o rebaixamento o valor do jogador evidentemente vai se estagnar, hoje o André é um atleta de 25 a 30 milhões no máximo, de euros. Então, são valores que talvez fiquem fora da realidade, mas se entender o André
que mesmo sendo um jogador que tem potencial para continuar na Europa, abrir mão desse sonho para voltar ao Brasil por mais 2 temporadas e se recuperar no futuro para o velho continente, o Palmeiras pode sim tentar conversar com a equipe do Wolverhampton, haja vista que ficou uma ótima relação, ainda mais com o Palmeiras valorizando mais o John Arias do que o mercado gostaria para tê-lo em definitivo agora no começo do ano. Então essa boa relação Palmeiras e Wolverhampton pode abrir essa chance caso, evidentemente, o André entenda que a América do Sul seria, ou no caso o Brasil, um belo destino para deixar a Premier League agora com um iminente rebaixamento da equipe do Wolverhampton e tentar se recuperar até pensando em própria seleção brasileira quando ele foi convocado recentemente estando pela equipe do Fluminense, tá bom? Mas, por hora, nada além disso. E o Palmeiras, evidentemente, vai colocar em pauta um camisa 5 também para depois do meio do ano. Tem a história do Flaco Lopes também, que com a saída dele o Palmeiras vai buscar reposição de um meio atacante ou até de 2 jogadores com a grana que deve entrar acima de 40 milhões, enfim. Então, são atualizações de mercado da bola nessa sexta-feira de boas notícias do líder do campeonato Palmeiras, que no domingo pega o Bahia, tá bom? Curtiu o conteúdo? Então, ó... Gostei também das partidas de Marlon e do Andréas. O Andréas Pereira sempre dando bolas muito perigosas nas faltas, nos cruzamentos, escanteios, etc. O Marlon, liderança, e os gols, obviamente, 2 gols num jogo que você ganha de 2-1 é muito relevante também. Então, eu achei muito o primeiro tempo muito bom do Palmeiras. Depois que tomou o gol, aí deu uma leve desequilibrada, o Palmeiras começou a atacar de uma forma um pouco desordenada às vezes, com o Flaco um pouco fominha, com o Arias não tão bem pela esquerda, mas aí o Grêmio errou e o Marlon aproveitou muito bem. Eu acho que foi mais ou menos essa leitura que você fez também. O Grêmio ele não quis muito o jogo, ele estava mais preocupado em não tomar gol do que fazer. Mesmo depois de estar perdendo de 1-0, o Palmeiras, o Grêmio continuou marcando lá atrás e aí achou aquela bola esticada para o Carlos Vinícius, que fez um gol. O Carlos Vinícius até tinha falado no pré-jogo lá no meu canal. O Carlos Vinícius é isso, é uma chance e é um gol, cara. Ele é goleador nato. Ele teve uma chance e fez o gol. O Palmeiras deu essa chance para ele, a sorte é do Palmeiras, que depois o Marlon conseguiu fazer. E Campeonato Brasileiro é assim, massa, ganha aos poucos, sabe? É muito começo, ainda 1/4 de campeonato, mas o Palmeiras já abriu 8 pontos do Flamengo, ou 5, dependendo se o Flamengo fizer os pontos que tem no jogo a menos. E pouco a pouco você vai ganhando o campeonato assim. O Palmeiras vai abrindo. Próxima rodada, jogo fundamental contra o Bahia. Mas é isso, é pouco a pouco e o Palmeiras está fazendo muito bem esse pouco a pouco, mas... É isso, pouco a pouco, de grão em grão, o porco vai enchendo o papo. Bom, a gente vai falar de arbitragem já já, como também vamos projetar o jogo contra o Bahia nesse nosso papo aqui no Dois Toques, pedindo mais uma... Então, Palmeiras e Grêmio já é finito, vamos avançar! E domingo tem Bahia, Rogério Ceni e o gramado da Fonte Nova. Eu tô um pouquinho por aqui, como diria o seu peru, né, da escolinha do professor Raimundo, tô por aqui com o Rogério Ceni, essa história de que ele inventou ano passado lá, que o Palmeiras só dá chutão, que não sei o quê, que fala para defender o pasto lá da Fonte Nova. Parece, pelas imagens, que o gramado melhorou. Eu queria falar com você sobre neste momento, a tabela do Campeonato Brasileiro. Palmeiras é o líder, o segundo é o Fluminense, nós ganhamos. O terceiro é o Bahia, vamos jogar domingo. E o quarto é o São Paulo, que é freguesaço, né? Então, o que eu te pergunto é o seguinte: esse jogo não define nada, campeonato nada, mas ele é importante para dizer para o G4 que as coisas estão caminhando para o Palmeiras, né? Sem dúvida nenhuma, massa. E é meio clichê e tal, mas é a pequena final. São pequenas finais que a gente tem no campeonato. Essa com o Bahia é mais uma, porque o Bahia a gente tem que lembrar das particularidades, né? O Bahia é aquele time que só vai ter o Brasileirão e a Copa do Brasil, não vai ter Libertadores e Sul-Americana. Isso significa que o Bahia vai ter 6 jogos a menos nessa maratona, e isso é muita coisa, 6 jogos a menos. São meios de semana em que o Bahia não vai precisar viajar para jogar nem Libertadores nem Sul-Americana. Então, a gente pode colocar o Bahia como um candidato até no aspecto físico a tentar atrapalhar os principais times do campeonato. Não coloco como candidato ao título, mas é um time que vai tirar bastante ponto. Então, por isso que, para mim, o Palmeiras viajando até a Fonte Nova
O primeiro passo do Palmeiras para mim é não perder. Se empatar, já é um bom resultado para mim. Se ganhar, então, é champanhe, comemorar domingo, não o título, obviamente, mas comemorar essas pequenas vitórias que são muito importantes para a campanha. Eu acho que o primeiro passo do Palmeiras é não perder lá. E você falou do gramado, o gramado da Fonte Nova é um Kinder Ovo, né? Você nunca sabe o que é, sabe Kinder Ovo, aquele chocolate que você comia, aí depois você abre o brinquedinho que vem dentro, você nunca sabe o que vem. Às vezes o gramado tá bom, às vezes o gramado tá com areia, às vezes o gramado tá pintado. Não dá para saber como vai estar o gramado da Fonte Nova. Então, assim, é um problema, é uma questão, mas é a realidade do que é o nosso Campeonato Brasileiro. Infelizmente, é essa a realidade. Então, o Palmeiras vai ter que ver, vai ter que se adaptar. O Palmeiras já jogou lá no Novo Horizontino do jeito que jogou. Então, assim, a gente vai ter esses problemas durante o campeonato. Espero que o Palmeiras, primeiro de tudo, não tenha nenhum jogador lesionado por conta disso, né? Por conta da condição ruim do gramado. E que, como eu disse para você, Márcio, eu acho que o empate já é um grande resultado. Primeiro porque você evita de o Bahia se aproximar do Palmeiras. E segundo, porque garante a distância mínima para o Fluminense, né? Que hoje a distância é de 3 pontos. Se você faz um ponto, a distância vira para 4, mesmo que o Fluminense ganhe no final de semana. O Palmeiras continua na liderança. E jogar fora de casa contra o Bahia, nos últimos anos, mostra que os últimos anos mostram que é uma questão complicada para o Palmeiras. Então, eu acho que um empatezinho já seria de bom tamanho. Eu sei que vai ter gente me xingando. Empate ao cacete, Palmeiras tem que ganhar, papapá. Mas eu acho que empate é um bom resultado, viu, Márcio? Bom, os adversários do Palmeiras no G4, né? O São Paulo pega o Cruzeiro neste sábado, 18h30, e o Flu vai jogar contra o Coritiba, que não é um jogo fácil, não. Sábado da noite, lá no Couto Pereira. Então, domingo, o Palmeiras já vai ter uma visão bem clara do que aconteceu no jogo contra o Bahia, que começa às 19h30 e às 18 horas tem pré-jogo aqui. Quando o jogo terminar, pós-jogo, certo? Então, você não vai perder absolutamente nada. Então, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Lavi, a Isa Labate me contou que o Palmeiras vai voar de Salvador para Cartagena, porque tem jogo da estreia do Palmeiras na Libertadores, né? Então, é uma boa estratégia, né? Salvador tá ali no alto, tá mais perto, eu vi pelo menos o chat GPT que falou voo direto de 5 a 6 horas, os caras deve sair meia-noite, né? Vai passar a madrugada viajando, mas já começa a recuperação e pensar no jogo de quarta-feira lá mesmo na Colômbia. É uma boa alternativa essa, né? De viajar direto do que voltar para São Paulo, depois ir para Cartagena. Olha, eu confesso que eu não sabia dessa informação, me pega de surpresa, porque o Palmeiras normalmente diz, não, gosta de valorizar as instalações, né? Voltar para academia. Então, eu acho que é uma boa o Palmeiras fazer esse voo direto Salvador da Colômbia. Lá na frente, eu estava olhando a tabela e vai ter um momento que o Palmeiras joga com Sporting Cristal no Peru e depois joga com o Remo em Belém. Então, se o Palmeiras fez essa estratégia agora, eu imagino que vai ter essa mesma estratégia lá na frente, porque você evita desgaste de voltar e tal, né? Muitas vezes, Massa, os jogadores não gostam, né? Eles gostam de voltar, de ter o contato com a família e tal. Mas nesses casos, assim, você tá lá em cima já, em Salvador, depois vai ter que viajar para Colômbia. Dá para dizer que Nino está 99,9% acertado com o Palmeiras. Felipe Facincani, setorista alviverde, praticamente cravou a contratação do atleta que pertence ao Zenit. Todos os indícios mostram esse caminho. Até o pai do Nino, nos últimos dias, deu uma entrevista afirmando que as tratativas com o Verdão avançaram. A conversa ficou mais quente quando o Palmeiras enviou um representante até a concentração do Zenit e apresentou uma proposta de 14 milhões de euros. Era exatamente essa a pedida do Zenit. O negócio só não aconteceu na primeira janela de transferências do futebol brasileiro, porque o Zenit tinha a intenção de contar com o Nino até o fim dessa temporada. O zagueiro é titular absoluto e o Zenit tenta ultrapassar o Krasnodar na briga pelo título do campeonato russo. Nesse momento, a 8 rodadas do fim, o Zenit tem 48 pontos contra 49 do Krasnodar. Importante registrar que com essa contratação iminente, o Palmeiras resolve um problema antigo.
da busca por um companheiro para o Gustavo Gomes. Nem Murilo, nem Bruno Fux, nem os demais jogadores do atual elenco demonstram confiança ou passam confiança para a comissão técnica e também para torcedores. 14 milhões de euros hoje equivalem a 83 milhões de reais. Palmeiras que já contratou Marlon Freitas, ótimo reforço, inclusive com 2 gols. John Arias, que aos pouquinhos tem dado conta do recado. Para você, além do zagueiro, quem mais o Palmeiras precisa contratar? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Fala, torcida palmeirense ligada aqui no canal. Antes de prosseguir com a próxima notícia, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Palmeiras vai promover outro lateral esquerdo da base após lesão de Jeff Ter. Na sexta-feira, o Palmeiras informou que o lateral esquerdo Jeff Ter sofreu uma lesão na coxa direita e já iniciou o tratamento no Centro de Excelência. Diante desse cenário, o Verdão vai promover outro atleta da base que atua na posição para o time principal. Segundo o Chiqueiro Verde, o Palestra vai promover André Lucas, que atua na equipe sub-20 do Clube Paulista. Portanto, o técnico Abel Ferreira vai contar com 2 grandes das categorias de base no time titular para a sequência da temporada. Essas foram as notícias do Palmeiras. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.